Meus irmãos, boa noite. É uma alegria para mim poder estar presente com vocês no estudo do Evangelho desta terça-feira, né? Nós que estamos reiniciando, né? Mas no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa noite, o capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, traz para nós o item 18, aliás, o tema Os Órfãos, né? Essa mensagem é de 1860, trazida então pela psicografia, né, de um espírito familiar. E ele fala para nós o seguinte: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. E órfãos é aquela pessoa que está privada de pai, ou de mãe, ou de ambos, ou seja, né, que não tem a presença do pai consigo, né, ou da mãe, ou dos dois nesse caso, né. Então, começa essa mensagem aqui de um espírito familiar, nos convidando a amar, e amar os órfãos, aqueles que são abandonados, né, aqueles que falta alguém como guia na sua vida, né? E ele complementa assim: que divina caridade ampararam a pobre criaturinha, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. A gente pensando acerca desse pedacinho aqui dessa fala, a gente vê que realmente a criança que está abandonada, que não tem esse suporte familiar de pai, de mãe, como exemplo, como guia para conduzi-la, a facilidade para ela cair no vício, cair no erro, é muito grande, né? Então, assim, esse espírito familiar nos convidando, né, a todos nós que temos condições de fazê-lo, né, que a gente busque amparar essa criança, esse órfão, né? E ele fala assim ainda, que agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Qual lei? A lei de amor, né? Aí está contida a caridade, né? A caridade para com o próximo e a caridade para conosco mesmo. E ele continua, né? O espírito familiar dizendo assim: ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Olha só o tanto que é forte essa fala aqui nesse pedaço, né? Lembrando que essa criança que a gente socorre pode ter sido um ente querido muito caro para nós na outra encarnação. Só que como é apagado da nossa memória, a gente não lembra, né? Vamos pensar, se essa criança foi nossa mãe, nosso pai na outra encarnação, não é? E a gente agora olhasse para ela com desprezo, com desdém, ou nem procurasse ajudar de qualquer forma que fosse, não auxiliasse de forma alguma, né? E depois, num futuro aí próximo, a gente viesse, né? Como a gente vai ter descortinado, né, todo o nosso passado, a gente vai estar lembrando, em um dado momento da nossa vida, provavelmente no plano espiritual, de que essa criança, a quem a gente também não deu atenção, foi alguém que amamos muito e que nos amou muito no passado. Então, essa mensagem, essa parte da mensagem que esse espírito familiar vem trazer para nós, é para que nós, como espíritas principalmente, que a gente saiba fazer essa relação do passado com o presente e com o futuro. Os laços que nos unem às pessoas, né? Se a gente pudesse realmente ter isso de uma forma muito transparente, muito clara, como que isso se dá, como que esses laços nos unem, nos prendem de alguma forma,
a gente ia compreender muito melhor o porquê das diversas situações que a gente passa no dia a dia, com as pessoas que amamos, com as pessoas que talvez a gente não ame tanto, com aquelas que nos amam, com aquelas que às vezes nos odeiam. Por que que trazem consigo essa situação? Por que que trazem consigo esses sentimentos em relação a nós? Seja de amor, seja da ausência dele, né? Mas aqui ele vem dar um foco principalmente acerca dos órfãos, porque são aqueles que nesse momento necessitam de amparo, necessitam de ajuda, necessitam de alguém que lhes oriente, que lhes conduza, né? Mas aí esse espírito familiar continua aqui para nós, né? Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, essa caridade que magoa o coração. Não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbulos. Olha só, eu estou falando que frequentemente é bem amargo os nossos óbulos. E óbulos, a gente já sabe, né? A nossa doação, nosso donativo, a nossa esmola, né? Como a gente queira chamar. Por que ele fala que é amargo? Porque a gente dá, mas esperando alguma coisa em troca, cobrando alguma coisa de quem recebe, desmerecendo aquele que recebe, diminuindo aquele que recebe, magoando aquele que recebe, né? Mostrando a ele que ele é muito, mas muito inferior a nós. Então por isso que ele traz essa fala, né? Para que a gente inclusive saiba como dar, como doar alguma coisa a alguém, né? Como fazer isso com amor. Pode ser uma moedinha de 10 centavos, não importa, né? Você pode doar uma casa para alguém, mas dependendo da forma como você faz, essa doação fica muito mais, fere muito mais do que suaviza, né? E aqui ele está falando acerca dos órfãos, né? Como que a gente vai lembrar que essa criança, esse jovem, é um irmão nosso. Irmão em humanidade, porque no fundo somos todos filhos do mesmo pai, e sendo filhos do mesmo pai, somos todos irmãos, independente da condição em que eu me encontro, em que o outro se encontra, independente da sua condição material e da minha, se ele está numa condição melhor ou pior que a minha, materialmente falando, se ele está mais evoluído do que eu, moralmente e espiritualmente falando. Então a gente precisa ir lembrando dessas coisas, relembrando essas grandes lições que o Espiritismo traz para nós, para que a gente tenha a caridade como algo que nós faremos uso em favor de nós mesmos. Porque a gente está sempre pensando no bem que fazemos, mas no sentido de ser a luz no caminho do outro. Claro, não vai deixar de ser. O bem que fazemos ao outro vai ser uma luz no caminho dele, depende de como fazemos. Mas vai ser muito mais para nós mesmos. Porque nós estaremos domando em nós aquilo que precisa ser domado, né? Aquilo que nós pendemos para o lado errado, através do amor, da caridade, a gente começa a corrigir um pouco isso, né? É aquela reforma íntima, e se é íntima é minha, é de dentro de mim, né? Que eu começo a fazer a partir da minha boa ação em prol daquele que agora precisa mais do que eu. E aí continua o espírito, né, amigo? Ele falou para nós assim, aliás, um espírito familiar. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia,
de um sorriso amistoso. Olha só, ele está nos convidando a uma caridade que é muito mais fácil até. Ele está falando, juntai ao benefício que você fizer, o benefício mais precioso, né? De uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Imagina se você adota uma criança dessa, mas como não é filho biológico seu, o meu, né? Tô falando seu no sentido de nosso, e a gente vai tratar essa criança, esse filho que agora é do coração, não com sentimentos da caridade, mas com sentimento de desmerecimento, de desamor. Então, que caridade é essa? Que adoção é essa que eu fiz, né? Se no fundo eu estou trazendo ali para dentro do meu lar alguém que, sob o meu jugo, ele deve me agradecer todo dia por tê-lo tirado daquela condição, mas eu não permito a ele compartilhar o meu amor com ele, a minha caridade, a minha carícia, a minha palavra amiga, o meu sorriso. Eu não trato como eu gostaria de ser tratado, não é? Então aqui, esse espírito familiar nos convida a essa reflexão também, né? Para que a gente saiba colocar amor nos nossos sentimentos, nas nossas ações, em especial com essas crianças, com esses jovens, mas como todas as pessoas também, né? Uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amistoso, isso cabe para qualquer um de nós, né? E ele continua assim, evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina do coração que sangra e considerai que, fazendo bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. Olha só, fazendo bem, a gente trabalha por nós mesmos, mas trabalha pelos nossos, por aqueles que estão à nossa volta, não é? Não é assim? Uma questão que vulgarmente se põe toda vez que a gente fala dessas crianças abandonadas, desses órfãos, muitos deles pelas ruas, né? É a seguinte questão: como é possível haver pais tão desnaturados, capazes de abandonar os próprios filhos? Porque isso é algo que acontece, né? Quando a gente está falando de órfãos, nós não estamos falando daqueles que perderam seus pais porque eles desencarnaram. Muitas vezes perderam seus pais porque os pais os abandonaram, mas não desencarnaram. Ainda continuam vivos aqui na Terra, né? Encarnados, né? Mas essas crianças estão sem pais. Ora sem pai, ora sem mãe, ora sem os dois, né? Eu falo assim, mas como é que pode ter um pai ou uma mãe, ou os dois, numa condição assim de abandonar seus filhos? Por que são pais tão desnaturados para chegar a esse ponto, né? E aí a gente fica pensando em toda essa situação e pergunta assim, mas por que Deus permite tudo isso? Por que Deus permite que esse filho, essa criança, seja abandonado pelos seus pais? E aí a gente começa a compreender as leis de ação e reação, né? Começa a compreender o Espiritismo um pouco mais profundamente. E se a gente voltar no passado de toda essa estrutura familiar, de pai, mãe, filhos, essa relação, esses laços que os unem, e os laços que os desuniram também, né? Porque se foram abandonados, esses laços foram rompidos de alguma forma. Então, o porquê que isso aconteceu? Por que se fez dessa maneira? Né? Muitos pais vivem a miséria material e, de fato, não têm condições de cuidar de si mesmos, dirá cuidar de outros seres, né? Seus filhos. E muitas vezes a falta da fé
falta de coragem, de bom ânimo, de acreditar em Deus, de lutar, de sacrificar-se, preferem abandonar seus filhos. Abandonam no sentido de acreditar que alguém vai cuidar desse ser. Alguém vai ter condições materiais, morais, para poder dar a esse ser uma condição melhor, pois ele não tem, naquele momento, condições alguma de continuar criando esse filho. Ou esses filhos, né, que muitas vezes é mais de um. E aí a gente olhando nessa lição, a gente ainda pergunta assim, o que fizeram essas crianças para merecer tais situações ou para serem esquecidos logo após o nascimento? Não é? Muitos são abandonados logo após o seu nascimento. Outros quando já estão, né, ainda crianças, jovens, mas já estão mais velhos um pouquinho. Que crime eles cometeram para permanecerem, né, para ficarem abandonados ou para serem abandonados de tal forma pelos seus pais? E aí, voltando a essa questão da vida, da vida do espírito, a gente vai lembrar que esse espírito que está encarnado nessa criança, nesse jovem, é um espírito muito velho, né? Como nós também somos. São aqueles espíritos que já viveram muitas vidas e vêm agora em tal condição para reparar erros do passado. Peraí, mas então isso é uma expiação? Sim. É uma expiação também. Pode ser uma prova? Pode. Esse espírito pode ter pedido isso a Deus e ele pode ter concedido a ele essa prova. Então essa criança não vai ser um criminoso na vida adulta? Não, porque quem garante que... Quem garante não é a palavra, né? Mas como que a gente pode pensar que todo ser, só por conta da condição social em que ele vive, né, de miséria, às vezes material, ele vai ser no futuro um criminoso? Não. Ele pode, sim, um espírito já evoluído, nascer nessa condição e crescer, lutar, sacrificar-se e ser um homem ou uma mulher de bem. Ser um ser humano de bem. Né? Ter uma vida totalmente diferente daquela em que ele nasceu, naquele meio que nasceu. A gente vê muitas crianças, muitos exemplos de vida, de crianças que nasceram em condições muito paupérrimas, materialmente falando, e que hoje são grandes homens e mulheres de negócios. O que impede isso? Não é? Mas muitas vezes esse espírito vem aí para suportar essas provas para o seu adiantamento moral. Né? Ele pede isso na espiritualidade também. E muitas vezes é concedido. Mas ele sabe também que vai enfrentar essa situação. Não é? No seu planejamento reencarnatório, ele sabe que vai passar por situações duras, penosas. Né? Ele só não sabe como que vai ser direitinho, mas ele sabe que vai passar por isso. E cabe a ele, como espírito aqui encarnado, suportando realmente as provas, avançar mais ainda na sua evolução como espírito imortal. Né? Outras vezes, ele vem para realizar uma missão. Será que não pode ser? Um espírito muito evoluído, nascer às vezes naquela condição, justamente para servir de exemplo para a humanidade inteira. Não foi assim que Jesus materialmente nasceu? Ele não foi abandonado, não era órfão. Nós, a humanidade, o abandonamos quando nós permitimos que ele fosse para a cruz, não é?
Mas ele era filho de um carpinteiro aqui na terra. Ele também foi carpinteiro, né? Nasceu numa singela manjedoura, né? E qual o exemplo maior que temos aqui na terra, de ser que nasceu aqui na terra, com tamanha espiritualidade, com tamanho amor em seus sentimentos, seu coração? Quem que nós temos de exemplo? Não é verdade? O Cristo é o nosso exemplo maior. É o espírito mais evoluído que nasceu aqui na Terra até hoje, né? Então não quer dizer que você nascer numa condição de pobreza material, que você vai ser um delinquente, né? Um marginal. Mas não tem garantias nenhuma. Diz que a gente não sabe qual é o grau de elevação desse espírito que está ali nascendo. E ele pode sim vir a ser um grande espírito que vai trazer muitos exemplos de amor, de caridade, de fraternidade para a nossa humanidade. Se alguém bate o nosso portão e a gente o despreza, às vezes um pedinte, por exemplo, né? Que bate no nosso portão pedindo às vezes algum alimento, alguma roupa, algum agasalho, a gente fala, não, passa depois, vem outra hora. Se a gente pudesse ter os olhos de ver e enxergar naquele ser ali alguém que nos foi caro noutra vida, e se for uma criança então? Deixar na nossa porta, que a gente indo ao encontro no orfanato, o coração bate diferente. E se ainda assim a gente pudesse ver que foi aquele ser que realmente fez muito por mim na outra encarnação. Se eu pudesse ver, eu não estaria abraçando e vivendo amores com aquele ser? E por que Deus às vezes não nos permite essa lembrança? Porque pode ser que esse ser seja um credor meu de outra encarnação. Afinal de contas, não são apenas os laços do amor que nos unem. Os laços dos desafetos também estão à nossa volta. Muitas vezes, dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria família, tem ali aquele ser que olha em mim e me vê como um devedor seu. Ou eu olho nela e vejo que ela é credora minha, essa pessoa. Então a gente vai ter que aprender a se amar. Todos aqueles laços de ódio, de rancor, de raiva, de desejo de vingança, de falta de perdão, todos aqueles laços contrários ao amor e à caridade, à fraternidade, a gente vai ter que desfazer um a um e nos atarmos uns aos outros com os laços do amor. Difícil, né? Não é fácil. Mas nós que estamos buscando dentro do Espiritismo uma luz maior para as nossas vidas, uma compreensão maior acerca dessas lições do Cristo, do seu ensinamento, nós temos uma grande vantagem, que são meios que nos clareiam os ensinamentos, que faz com que a gente veja com outros olhos a dor, a dificuldade, os espinhos, as pedras no caminho. A gente vê isso com os outros olhos e tem que ser assim. A gente tem que ver isso como uma grande oportunidade de fazermos o bem, sem olhar a quem, de darmos com a mão esquerda sem mostrar a mão direita. Ou seja, de praticar essa caridade que o Cristo veio nos ensinar, mas com toda a relação de amor que a gente puder praticar. E se a gente assim o fizer, a
a gente não vai só olhar a criança como um órfão, porque quantos órfãos vivem com seus pais? Órfãos de amor, órfãos de caridade, órfãos do carinho, do abraço, órfãos da carícia, do sorriso amistoso, órfãos de um ser altruísta. Quantas vezes nós temos nossos filhos, nossos familiares dentro de casa e só pensamos em nós mesmos? Se nós somos o esteio dessa família, somos o suporte, não dá para pensar só em nós mais. Temos que olhar os outros como seres que, dependendo de mim nesse momento, devo eu, com o meu amor, com a minha condição, não deixá-los órfãos, mas enxergar em mim alguém em quem possam confiar, possam se sentir apoiados, possam se sentir amados. É assim que precisa ser. Estamos falando dos órfãos, capítulo 13 do Evangelho, item 18. Uma mensagem bem curtinha esse item 18. Muito curtinho mesmo, né? Mas de uma profundidade muito grande. Para a gente refletir não só aqueles que estão sem seus pais, mas também para aqueles que têm seus pais, mas que talvez, não sendo nossos filhos, nós podemos auxiliá-los, levando a caridade, o amor, o auxílio, o amparo, mesmo que não morem em nossas casas, mesmo que não morem em nossas casas, mas que a gente dê um pouquinho de nós a eles, que a gente abra mão daquilo que é bom, mas que não pode ser só para nós. Faz sentido termos nossos pais passando dificuldade em seus lares e a gente vivendo numa condição material excelente? Faz sentido a gente comer do bom e do melhor e para aqueles que estão à nossa volta ficam as migalhas? Não estão órfãos também de alguma forma? Os nossos pais que precisam de medicamento, que precisam de atenção, principalmente se são idosos, precisam ali do nosso amparo, da força das nossas mãos, que eles não têm mais essa força nas mãos. Será que quando a gente pensa somente em nós mesmos, não estamos permitindo que eles estejam órfãos também de filhos? Será que o meu irmão biológico, que às vezes está numa condição difícil, eu estou bem, e ele precisa de ajuda, e eu não ajudo, será que ele não está órfão de irmão? Então é para nossa reflexão mesmo essa mensagem, né? Olhar à nossa volta, nos darmos conta de quem são esses que estão à nossa volta, que estão órfãos, que estão abandonados de alguma forma, que estão precisando do nosso auxílio, e nós que saibamos aproveitar essas oportunidades e auxiliar. Que a gente aproveite tudo isso, porque tudo que fazemos em prol do próximo é a nós mesmos que fazemos. Meus irmãos, gostaria muito de agradecer a essa oportunidade que vocês me dão, de poder estarmos junto com vocês, refletindo um pouco as lições do Evangelho. Que essa mensagem de hoje possa, de alguma forma, tocar seus corações, que a gente possa olhar esses órfãos não só como aqueles que são abandonados pelos pais, mas aqueles que são abandonados de alguma forma. Que Jesus nos dê força e coragem para enfrentarmos as dificuldades
mas que a gente tenha condições também de auxiliar aquele que hoje precisa mais do que eu. Porque amanhã pode ser eu, esse órfão. E os corações daqueles que foram tocados, quem sabe, poderão também trazer a mim essa palavra amiga, a carícia, o abraço, o bem material, o amor. Que Jesus nos ilumine, que alcance cada um dos seus lares, levando até eles a luz, a paz, a fraternidade e o amparo. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.